Olá, boa noite. Você está ouvindo o programa Bíblia em Foco. Eu sou o pastor Arlan e para mim constitui-se um privilégio incomensurável poder entrar em seu lar pelas ondas sonoras da FM Vida 104,9. Como dito ontem, nós iremos dar continuidade e versaremos acerca dos fundamentos do casamento. Eu quero pedir você para abrir a sua Bíblia aí no livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Leremos a indelével, a prevalecente, a poderosa palavra de Deus. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Ontem nós tivemos a prerrogativa de examinar a passagem de Gênesis, capítulo 2, versículo 18 ao 25, que trata justamente da bondade de Deus ao criar a mulher para o homem. Foi muito bom. No versículo 18, nós notamos que Deus decide criar a mulher. Então disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora para que esteja como diante dele. Percebemos que Adão não pediu, não suplicou, mas Deus, na sua sabedoria e providência, ele decidiu criar a mulher. Verificamos nos versículos 19 e 20 que Deus encarrega Adão de nomear os seres viventes, o que ressaltou a necessidade premente, urgente, que Adão tinha daquela que seria sua esposa. Nos versículos 21 ao 23, Deus então cria a mulher. Adão então compõe o que é conhecido como a primeira poesia da história. Veja que coisa linda. Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. E aí, marido, você é romântica assim? Adão foi o primeiro poeta da história à luz desse texto. Nos versículos 24 e 25, Moisés, o escritor desse livro, ele faz um comentário pertinente da criação da mulher para o homem, ou seja, ele, movido pelo Espírito Santo, emitiu um comentário a respeito do casamento. E é nesse comentário de Moisés que o texto que lemos se encontra. E é com base nele e outros textos bíblicos que entraremos a ver os fundamentos do casamento. Atualmente se ouve muitas vozes querendo definir, querendo conceituar o que é o casamento. No entanto, o que nos interessa de fato em verdade é o que as Escrituras Sagradas têm a dizer sobre o assunto. Aliás, quem seria a melhor pessoa para falar sobre o casamento, senão aquele que o criou, não é mesmo? O Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor da Glória, exemplifica isso de forma magistral. Eu quero convidar você que porta a Bíblia a abri-la em Mateus capítulo 19. Iremos ler juntos os versículos 1 ao 4 dessa preciosa passagem das Escrituras. Abra aí Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, versículos 1 ao 4. Vamos nos debruçar na palavra de Deus. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? Perceba você que o Senhor Jesus Cristo, ele vai responder a indagação, mas ele lança a mão das Sagradas Escrituras. Antes, é interessante observar que os religiosos, de forma tendenciosa, fazem uma indagação a Jesus. Mas Jesus, a fim de responder, ele lança a mão da Sagrada Escritura. Nós precisamos deixar de lado o achismo, as opiniões pessoais e embasarmos a nossa fala, as nossas crenças, convicções, os nossos ensinos na palavra escrita de Deus. Em Romanos 15, versículo 4, por exemplo, o apóstolo Paulo explica: porque tudo que dantes foi escrito
para o nosso ensino foi escrito. Reticência, perceba que tudo que está escrito na Bíblia Sagrada foi escrito com a finalidade de nos ensinar, de nos instruir. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo mostra que devemos permanecer na palavra por causa da sua origem. E falando sobre isso, ele destaca: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Observe, a escritura é divinamente inspirada. Ela tem um selo da inspiração divina. E sendo a escritura o que ela é, Paulo mostra que uma das suas utilidades é ensinar, é instruir. Portanto, meu caro, se você deseja conhecer acerca do casamento, abandone as suas opiniões, as opiniões de terceiros, e se debruce naquilo que está escrito na palavra santa de Deus. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Nela podemos confiar. O Senhor Jesus, em João 17:17, ele ora ao Pai pelos seus discípulos, dizendo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Interessante que no grego, aletheia, a verdade. Ou seja, a palavra de Deus é mais do que verdadeira. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Ela determina o que cremos, como vivemos e também o que nós ensinamos. Posto isto, veremos agora os 4 fundamentos do casamento. À luz do texto que nós fizemos leitura, nós encontramos os 4 pilares, os 4 fundamentos do casamento. Primeiro fundamento, o casamento é entre um homem e uma mulher. Percebi o versículo 24. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. Reticência. Note que, de acordo com esse texto, a aliança de casamento se dá entre um homem e uma mulher biológicos. Agora iremos manejar as escrituras e olharmos para vários textos da palavra de Deus que confirmam, que corroboram essa verdade. Caso você esteja com sono aí, reaja, viu? Vamos nos debruçar nas escrituras. Se você puder, você está em Gênesis, você vai no capítulo 1, versículo 27. Estamos aqui focados na palavra de Deus. Gênesis, capítulo 1, versículo de número 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Perceba que nos primórdios de tudo, Deus, na sua sabedoria eterna, ele criou homem e mulher. Conforme o capítulo 2, versículo 18, que nós consideramos ontem, e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. O homem está solitário, o homem está só, mas Deus prepara uma mulher para ele. Então, nós estamos no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Iremos agora no segundo livro da Bíblia, a saber, livro de Êxodo. Saída, partida. Vamos compulsar o 10º mandamento do Decálogo, do Aseret Hadevarim, Êxodo capítulo 20, versículo de número 17. Perceba: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, porque esse é o padrão divino para o casamento segundo as Escrituras. O casamento é entre um homem e uma mulher segundo a palavra de Deus. Nós podemos conferir essa verdade em vários outros textos, mas quero ler para vocês, se você puder localizar, maravilha. 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículos 1 e 2, essa verdade também é acentuada. Diz-nos o texto: ora, quanto às coisas que me escrevertes, bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher,
e cada uma tenha o seu próprio marido. Sendo assim, isso torna insustentável várias práticas. Inclusive, quero aproveitar, deixo o ensejo, a oportunidade, e voltar a falar novamente acerca da vocação celibatária. Sim, de acordo com as Escrituras, ter a capacidade de viver como solteiro é um dom de Deus. Você pode anotar e ler aí 1 Coríntios capítulo 7, versículo 7, Mateus 19, versículo 12, enfim. Logo, se você não sente atração por uma pessoa do gênero oposto, possa ser que você tenha um dom no celibatário. Isso mesmo. Inclusive, há pessoas que gostam de pressionar as outras. Eles dizem mais ou menos assim: olha, é tempo de casar, hein? Olha, cuidado para não ficar para titia. Já ouviu alguma coisa assim? Ou você já falou para alguém? Sim, é verdade que há pessoas que não se decidiram se casar, pois primeiro desejam se formar, ter uma boa profissão. Tem outras pessoas que têm medo de se casar por ver tantas famílias arruinadas. Nesses casos, porém, ao invés de você ficar criticando e depreciando e zombando, você deve abrir a Bíblia e mostrar a beleza do casamento. Simples assim. Outra coisa para a qual devemos atentar é que uma vez que o casamento é entre um homem e uma mulher heterossexual, isso sugere que o casal deve procurar se manter atraente ao seu cônjuge. Isso mesmo. Creio que além de outros fatores, a sua aparência contribuiu muito para que seu esposo te escolhesse e vice-versa. Logo, procure se cuidar. Aí está o primeiro pilar, o primeiro fundamento do casamento. O casamento é entre um homem e uma mulher. E aí, está preparado para aprender o segundo fundamento do casamento? A nossa objetividade é apresentar o padrão bíblico acerca do santo matrimônio. Vamos lá. O segundo fundamento é que o casamento é entre um único homem e uma única mulher. Olha aí, Gênesis 2:24. Verifica comigo se essa verdade confere ou não. O casamento é entre um único homem e uma única mulher. Está escrito assim: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se às suas mulheres? Não, a sua mulher. Porque o casamento, o segundo pilar que caracteriza o casamento, segundo as Escrituras, é que o casamento é entre um único homem e uma única mulher. Se você tiver paciência, eu creio que você ama a Bíblia, por isso está sintonizado. Vamos verificar outros textos. Como diz certo pregador, sem Bíblia não dá. A gente vai ler novamente Gênesis 1:27, que de fato o casamento é entre um único homem e uma única mulher. Gênesis 1:27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Perceba? Deus não criou mulheres para o homem. Lá em Gênesis 2:18, o homem estava só e Deus criou uma mulher para ele, porque o casamento ele é monogâmico, é entre um único homem e uma única mulher. Desse fato, eu quero destacar duas implicações dignas de nota. Em primeiro lugar, esse fundamento de que o casamento é entre um único homem e uma única mulher combate o homem ter mais de uma mulher e a mulher ter mais do que um homem. Talvez, meu amigo, você está me ouvindo agora, está sendo infiel à sua esposa. Ou você, mulher, talvez possa ser que você está sendo infiel ao seu respectivo marido. Cuidado! Em Hebreus capítulo 13, versículo 4, diz que Deus julgará os adúlteros. Se esse é o seu caso, fica o apelo do Evangelho. Se arrependa e se volte inteiramente para Jesus Cristo. Mas o que dizer dos homens piedosos do Antigo Testamento que tiveram mais de uma mulher? Talvez você esteja atento. Pastor, eu me lembrei aqui de alguns personagens bíblicos, homens piedosos, que tiveram mais de uma mulher. E agora? Se o casamento é monogâmico, entre um único homem e uma única mulher, como responder essa questão? Simples. Biblicamente falando, Deus nunca deu chancela, Deus nunca apoiou, nunca aprovou, apenas tolerou. Detalhe,
a partir do ano 586 a.C., depois que o povo judeu saiu do cativeiro babilônico, a poligamia já não era mais praticada pelo povo de Israel. A segunda implicação para a qual eu quero chamar a sua atenção é que o fato que o casamento é monogâmico entre um único homem e uma única mulher incentiva o casal a desfrutar o casamento com santo deleite. Meu amigo, você tem uma esposa só para toda a vida. Você precisa aproveitar o casamento com santo deleite, com reverência. É apenas uma mulher para um homem e um homem para uma mulher. Salomão, o proverbista, dotado de sapiência, de sabedoria do alto, movido pelo Espírito Santo, em Eclesiastes 9:9, ele disse: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da sua vida, reticência. Deixa eu te perguntar, você tem aproveitado com santo deleite o seu casamento? Lembre-se, o casamento é monogâmico, um único homem para uma única mulher. Mas vamos avançar. Veremos agora o terceiro fundamento do casamento. No casamento, o homem e a mulher se tornam uma só carne, é monossomático. Vamos verificar no texto novamente? Gênesis 2:24. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Que coisa linda, não é mesmo? A matemática do casamento diante de Deus é que um homem e uma mulher no casamento é igual a uma só carne. Que coisa tremenda, hein? Isso implica em pelo menos 5 coisas. Lá vai, segura aí. Em primeiro lugar, se o casamento é monossomático, implica em uma unidade física. A intimidade do casal só é permitida apenas dentro do casamento. Antes do casamento, intimidade é pecado. Fora do casamento, é pecado. Então, uma vez que o casal, ao se aceitar na aliança de casamento, se torna uma só carne, implica a unidade física do casal, a relação íntima, mas implica também em unidade de vida. O casal deve agora viver uma vida em comum no lar. Ambos precisam estar presentes na vida do outro. Deus criou o casamento justamente para resolver o problema da solidão. Deixa eu te perguntar, meu amigo, você tem se feito presente na vida da sua esposa? Você, esposo, tem se feito presente na vida do seu esposo? Tem pessoas que se casaram, mas é cada um por si. É como se fosse um hóspede, um inquilino em casa. De tempo em tempo, o cônjuge vê o seu cônjuge. Não convém que isso seja assim. Eu costumo pregar e fazer palestras, falar para casais. Eu costumo acentuar o seguinte: tem rapazes que se casam, trabalham a semana inteira. Quando chega o sábado, domingo, que poderia aproveitar deixa para dar assistência, atenção para sua amada, ele vai para o baba. Aí alguém pergunta: cadê seu marido, filha? Ele saiu, está onde? Está no baba com os colegas. É brincadeira? É necessário atentar para esse fato, unidade de vida. Você, meu amigo, tem que ser presente na vida da sua esposa e vice-versa. Pois bem, vamos avançar. Vontade dá de prosseguir esse tópico. Mas vamos lá. Uma terceira implicação do fato de que o casamento é monossomático, uma só carne, implica na unidade de interesses. Isso mesmo. Os sonhos, as metas, os ideais precisam ser alinhados e almejados conjuntamente. O lema deve ser o seguinte: seu sonho, meu sonho. Você, meu amigo, sonha os sonhos da sua esposa? Você, esposa, sonha os sonhos do seu marido? Uma só carne implica em uma unidade de interesses. Mas vamos avançar. Uma outra implicação do casamento ser monossomático, uma só carne, fala da interdependência. Um depende do outro. Um necessita do outro. O que é de um pertence também ao outro. Logo, não é mais minha casa,
mas nossa casa. Não é mais meu carro, nosso carro. Não é mais minha conta bancária, mas a nossa conta bancária. Os filhos saem da dependência dos pais para a interdependência no casamento. Uma outra implicação do casamento de ser monossomático, uma só carne, é a questão do compartilhamento. O casal deve dividir tudo. Você me ouviu bem? O casal deve dividir tudo. Se os dois, por exemplo, têm renda, é preciso compartilhar as despesas, os gastos da família. É uma parceria, um compartilhamento. Deve também compartilhar a dor, o sofrimento, as perdas, também a alegria, as conquistas e as vitórias. A passagem de Romanos 12:15 deve ser vivenciada como nunca por um casal cristão. Diz-nos o texto: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mas vamos avançar para o quarto fundamento. O casamento é para a vida toda. O casamento é vitalício, indissolúvel. E eu quero convidar você mais uma vez a abrir a Bíblia. Em Mateus 19, aquele texto que lemos inicialmente, que Cristo foi indagado pelos fariseus. Se lembra? Vamos voltar lá. Mateus 19. A gente parou no versículo 4, a gente vai retomar o 4 e vamos avançar até o 6. É o quarto pilar, o quarto fundamento do casamento, vitalício, para a vida toda. Tem pessoas aventurando, querendo um test drive, estão se separando por brincadeira. Eu estou apresentando aqui, nessa emissora de rádio, o padrão divino para a sua vida. Atente. Mateus 19, versículos 4, 5 e 6. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Você se lembra desse versículo, de outra passagem? Isso mesmo, Gênesis 2:24. Cristo reitera aqui. Aí ele aplica no versículo 6. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ou seja, o casamento é vitalício, indissolúvel, para toda vida. Talvez eu esteja pregando para alguém que está pensando na separação. Eu quero te dizer, lute pelo seu casamento, lute pela sua família, não entregue os pontos, glorifique a Deus nessa parte, procure alinhar o que precisa ser alinhado, ajustado, mas não opte pela ruptura, pela desintegração do casamento, porque segundo o padrão bíblico, o casamento é indissolúvel. E aqui nós temos algumas exceções, porque eu preciso ser honesto, apresentar o que a Bíblia diz sobre o assunto, ainda que de forma sucinta, lacônica. Nós temos algumas exceções para a desintegração. Em caso de adultério, Mateus capítulo 5, versículo 32, Mateus 19, versículo 9. Também em caso de abandono, talvez uma pessoa se converte, a parte descrente não quer acompanhar a parte crente, e a Bíblia dá vazão, 1 Coríntios 7, 15. Também em caso de falecimento, 1 Coríntios 7, 39. Portanto, é preciso fugir do adultério do coração. Se você quer seguir o padrão de Deus, minha proposta é essa, não é exceção. Eu quero que você se concentre no padrão divino para o casamento. O casamento é para a vida inteira. Você se lembra que você fez um voto diante de Deus, das autoridades civis, das testemunhas? Prometeu lealdade até que a morte o separe? E aí, onde fica o seu juramento? Você fez uma promessa diante de Deus e dos homens. E o que pode levar à desintegração no casamento é o adultério, conforme Mateus 5,32, Mateus 19,9. Então, para que isso seja evitado, você precisa fugir do adultério do coração. Antes de uma pessoa cometer o adultério físico,
ela já nutriu na sua cabeça o adultério. Eu quero que você abra sua Bíblia, se possível, em Mateus 5. Nós iremos ponderar aí os versículos 27 ao 30. E precisamos levar isso muito a sério, meu caro. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Aí entra a questão do divórcio. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo, e qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Você percebeu a conexão entre o divórcio aqui e o adultério do coração? Se o teu olho te faz pecar, arrancam. Mas veja, não é literal não, tá? Você precisa cortar, aniquilar com tudo aquilo que te leva a pecar. Essa é a ideia de Jesus, você ser radical contra o pecado. Então vamos recapitular os fundamentos do casamento. Primeiro, o casamento é heterossexual, entre um homem e uma mulher. Segundo, o casamento é entre um único homem e uma única mulher, isto é, monogâmico. Terceiro fundamento, o casamento é monossomático. No casamento, o homem e a mulher se tornam uma só carne. Quarto fundamento, o casamento é para a vida toda, indissolúvel, vitalício.